essa minha malha de pontos, ela vai ter N linhas por M colunas, ou N colunas por M linhas. Eu vou ter que construir, então, 2 controles deslizantes. Então, clico aqui na ferramenta controle deslizante e clico na janela de visualização. Aí, então, eu vou digitar N. Qual é o valor mínimo de N? O valor mínimo de N é 0, o valor máximo é 20, vai crescer de quanto em quanto? Vai crescer de 1 em 1. Ainda com a ferramenta controle selecionada, eu vou clicar e vou construir um segundo controle, que eu vou chamar de M, e também vai começar de 0, vai ter valor máximo 20, e vai ter incremento 1. E clico em aplicar. Okay? Então, eu tenho 2 controles deslizantes. E esses controles serão responsáveis por definir a quantidade de linhas e colunas da minha organização, seja retangular ou não retangular. A gente vai verificar como que vai ser feito isso. Vou clicar aqui na ferramenta ponto e vou construir 3 pontos aqui no meu plano cartesiano. Então, clico aqui em A, em B e em C. Então, eu tenho 3 pontos que vão ser também base da minha malha, que vão me ajudar a definir medidas da minha malha. Agora, eu vou clicar na ferramenta vetor e vou construir 2 vetores. Um com origem em B, indo até A. Esse vetor é o vetor U. E o outro com origem em B e indo até C. Teclo ESC, vou selecionar aqui os 2 vetores, acesso para exibir o rótulo. E vou aqui deixar esses vetores em vermelho. Então aqui eu tenho o seguinte, ponto B até A é o vetor U. Ponto B até C é o vetor V. A partir desses 2 vetores, eu vou transladar alguns pontos. Então, aqui na entrada, eu vou digitar uma primeira sequência. Vou chamar ela de L_1 igual comando sequência, transladar. Transladar. Transladar o quê? Transladar o ponto B por um múltiplo do vetor U. Então, como assim múltiplo? Vai ser U vezes um valor, vezes a variável da minha sequência. A variável é I e vai começar em quanto? Ela vai começar em 0, e vai até n-1. n-1, porque começando em 0 e indo até n-1, vai ter n elementos. Então, quer dizer que o n vai dizer do número de colunas da minha sequência. Vou declarar Enter. Então, apareceu um ponto sobre B. Agora eu vou fazer o seguinte, vou aumentar o n. Olha o que aconteceu. E olha que legal o que acontece. Ó, se eu modificar aqui o meu vetor, os meus pontos são redefinidos. Eu vou ocultar a L1, e agora eu vou transladar a L1 por meio do vetor V. Vou obter uma nova sequência, L2. L2 é igual a sequência em que eu translado, né? Transladar o quê? Transladar um objeto. Quem é o objeto a ser transladado? É a sequência anterior, L1. Qual é o vetor que vai transladar essa sequência? Vai ser um múltiplo do vetor V. Tá, então o vetor V vezes a variável I da minha sequência. Na variável I, indo de 0 até n-1. Ok? Então, agora eu não estou transladando somente um objeto. Eu estou transladando uma lista, uma sequência de objetos. Eu vou teclar Enter e você vai verificar que apareceu somente uma linha. Por quê? Porque o M está em 1. E se eu modificar aqui o M para mais, eu vou, então, clicar sobre a minha lista e vou aqui deixar os pontos em vermelho, vou aumentar aqui o tamanho do ponto e vou fechar aqui. Se você observar aqui na definição de L2, você vai notar que tem 2 chaves. Por quê? Porque os elementos da lista L2 são também listas. Só que isso é, algumas vezes, pouco funcional, porque você quer fazer referência a um elemento de L2, só que esse elemento está dentro de uma outra lista. Então, como que eu tiro e transformo esse conjunto de listas em apenas uma lista? Você dá 2 cliques, aí vai entrar em edição aqui do objeto, e você vai fazer o seguinte, vamos escrever um comando aqui. Esse comando é concatenar. Concatenar. Aí abre o colchete do comando, ele já entendeu o que é o comando concatenar, eu vou até o final e coloco outro colchete. Então, esse comando vai transformar essa lista de listas em apenas uma lista. Dou OK, e aqui está, ó, tem uma lista de pontos agora, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou arrastar o meu ponto B aqui para o ponto 00, o meu ponto A aqui para o ponto 10, e o meu ponto C para aqui, o ponto 01. Então, olha, com isso, eu tenho uma malha de pontos que estão retangulares, né? Se eu quiser não retangular, basta eu fazer isso como estava, ok? Ó. E eu também consigo alterar a medida, consigo a malha como eu quero.
Agora, suponha o seguinte, que eu queira construir um polígono nessa malha. Digitando aqui, ó, polígono, vai aparecer aqui o comando polígono. Eu quero desenhar um polígono por alguns elementos dessa lista. Qual elemento? Então, eu digito aqui a palavra elemento, abro o colchete e falo da lista 2. De qual ordem? Ah, o de ordem 10, certo? Vou deletar o restante aqui e vou fechar o colchete. Agora eu vou copiar esse comando e eu vou construir um triângulo. Então eu vou colocar 3 pontos, vírgula, tal, e repito, só copiei e colei. Então agora eu vou mudar. Então vai ser do elemento 10 para qual outro elemento? O elemento 17 e para qual outro elemento? O elemento 25. Então, eu vou construir um polígono cujos pontos são elementos da lista L2 que eu acabei de construir. Dou Enter. Se eu modificar aqui a minha lista, né? Modificar aqui para 5, ó. Olha o que acontece. Modificar para 4. Por quê? Porque os elementos vão se alterando, né? E se eu modificar aqui a configuração não sendo retangular, o que acontece? Isso pode ser útil para investigar alguns problemas em matemática.